Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais curtinhas e pessoais da Bíblia, mas que, olha, carrega uma mensagem de uma profundidade gigantesca. É essa a história por trás da carta do apóstolo Paulo a Filemon. No centro de tudo, a gente tem três pessoas: um apóstolo, escrevendo de dentro da prisão, um líder cristão super respeitado e um escravo fugitivo. Três vidas que se cruzaram por causa de um evento que ia mudar tudo. E essa é a grande pergunta, né? O que poderia unir essas três figuras tão diferentes? A resposta revela uma das ideias mais radicais da fé cristã, a reconciliação. Vamos desvendar juntos esse drama humano e a sua resolução, que é incrível. Ok, vamos entender o cenário. A situação era, para dizer o mínimo, explosiva. Onésimo, um escravo, fugiu do seu senhor, Filemon. Só que nesse meio tempo, algo aconteceu. Algo que muda completamente o jogo. Então, aqui estão os nossos protagonistas. Temos Paulo, a autoridade espiritual, Filemon, o senhor que foi prejudicado, e Onésimo, o escravo fugitivo que, pela lei da época, poderia enfrentar uma punição terrível. E o que deixa tudo ainda mais tenso é que agora todos eles são irmãos na mesma fé. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a estratégia do Paulo. Ele era um apóstolo, ele tinha autoridade. Ele podia simplesmente ordenar que Filemon perdoasse Onésimo. Mas ele escolhe um caminho diferente, um caminho muito mais poderoso. E olha só, esse slide mostra a diferença de um jeito brilhante. Em vez de impor uma decisão, Paulo propõe. Em vez de coagir, forçar a barra, ele respeita a liberdade de Filemão. Ele não exige, ele apela. É uma mudança radical na maneira de liderar e de resolver conflitos. Essa citação resume perfeitamente a ideia central. Paulo está mostrando na prática o tipo de relacionamento que o evangelho quer criar. Um que é baseado na graça, no respeito, na liberdade e não na força. Agora a gente chega no coração da carta, a transformação de Onésimo. Essa é a virada de chave que redefine tudo. Ele não é mais só um bem material que fugiu. A identidade dele foi completamente alterada. Pensa só nessa jornada. Onésimo, cujo nome significa útil, era visto como inútil por ter fugido. Mas, através do Evangelho, ele não só volta a ser útil, como ganha uma identidade totalmente nova, a de irmão amado. E aqui a coisa fica socialmente explosiva. Essa afirmação simples desafiava de frente as estruturas de poder do Império Romano. Dentro da fé, a hierarquia de senhor e escravo simplesmente desmorona, e o que surge no lugar é a igualdade da fraternidade. Só que reconciliação não é só uma ideia bonita no papel, né? Ela tem um custo. Um custo bem prático, financeiro. Onésimo, como fugitivo, provavelmente deu prejuízo para Filemon. Alguém precisava pagar essa conta. E é aqui que a carta chega no seu ponto mais alto. Pensa no peso dessas palavras. Paulo, da prisão, sem recursos, se oferece para assumir pessoalmente qualquer dívida, qualquer prejuízo que Onésimo tenha causado. Ele se coloca no lugar de quem errou. Isso é o princípio da substituição em ação. É um ato de compaixão que vai muito além das palavras, se torna uma responsabilidade concreta. Paulo não está só pedindo perdão, ele está disposto a pagar o preço por esse perdão. Sabe como a gente chama o que Paulo fez? Intercessão. Ele intervém a favor de Onésimo. E ao fazer isso, ele está pintando um quadro vivo da mensagem central do Evangelho. A de que Cristo se colocou no nosso lugar. E aí que está o ponto, né? Essa carta tão antiga não é só uma história comovente do passado. Ela nos joga na parede com perguntas muito atuais sobre como a gente vive a fé hoje. A primeira pergunta nos desafia a olhar para os nossos relacionamentos. Será que a gente tem agido como gente que busca paz? Será que temos nos colocado no meio de conflitos para construir pontes assim como Paulo fez? A segunda questão é sobre poder. Seja no trabalho, em casa, na comunidade. Como é que a gente usa a autoridade que tem? A gente segue o modelo de Paulo, que apela com amor, ou o modelo do mundo, que impõe pela força? E, por último, uma pergunta sobre perspectiva. Paulo chega a sugerir que a fuga de Onésimo talvez tenha sido providencial. Será que a gente consegue ver a mão de Deus agindo até nas situações difíceis, enxergando a chance de um bem maior?
No fim das contas, a confiança de Paulo não estava na sua própria capacidade de convencer, na sua retórica. Estava na crença de que o mesmo evangelho que transformou Onésimo também estava trabalhando no coração de Filemon. A fé sempre espera o melhor do outro. E a gente termina com essa provocação. Se uma mensagem de 2000 anos atrás tinha o poder de virar de cabeça para baixo uma das estruturas sociais mais antigas da história, transformando propriedade em fraternidade, qual é o potencial dela para transformar as injustiças, as divisões e os conflitos do nosso mundo hoje? Fica a reflexão.